Olá, meu nome é Tatiane Mello, sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai fazer um geralzão sobre alguns transtornos e especificamente transtorno de humor. Vamos dar uma olhada. Estou levantando algumas perguntas que foram feitas, algumas dúvidas de alguns pacientes e aí a gente vai estar abordando aqui bem por cima mesmo para que a gente ouça um pouquinho de cada transtorno, conheça um pouquinho do que é, de como funciona. Ok? O que são transtornos mentais? São disfunções no funcionamento da mente que podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade e geralmente são provocados por complexas alterações do sistema nervoso central. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. E aí tem perguntas como: quais são os tipos de transtorno de humor? E a gente pode classificar a depressão e o transtorno bipolar como um transtorno de humor. Não só eles, porém entre os transtornos de humor, eles são os mais comuns apresentados. E aí, Tatiane, como eu identifico um transtorno de humor? A irritabilidade, a impaciência, a sensação de pavio curto, pensamentos acelerados, fala rápida e contínua, crenças não realistas de aumento de capacidade dos seus poderes, a pessoa se sente uma super pessoa que pode tudo, ideias de grandeza, aumento ou exagero na questão da autoestima, sentimentos desmedidos de bem-estar ou não, alegria ou raiva. Então, tudo isso é classificado como uma consideração a identificar uma alteração no transtorno, que a gente classifica como transtorno de humor. Quais os tipos de transtorno mental? E como identificar e quais os mais comuns? Existem diversos tipos de transtornos mentais, que são classificados em tipos e alguns dos mais comuns incluem aqueles relacionados à ansiedade, à depressão, a alimentação, a personalidade ou a movimentos, por exemplo. O que significa a variação de humor. A variação do humor com altos e baixos acaba prejudicando a vida social. É comum a pessoa ter dificuldade e se manter em um emprego, em um relacionamento amoroso, levando isso tudo a pessoa a um grande sofrimento. Qual a diferença de delírio e alucinação? Delírios são crenças exageradas, irrefutáveis. O paciente tem certeza de algo, mesmo sem nenhuma evidência real disso. Já as alucinações são percepções de coisas que não estão lá, sejam elas imagens ou sons, mas que a pessoa acredita com convicção que são reais. Aquela coisa de que tá ouvindo, eu estou escutando, você também está ouvindo. Então, assim, existe essa diferença do delírio e da alucinação. É importante conhecer, é importante saber, porque algumas pessoas confundem isso. Transtorno explosivo intermitente é a síndrome do Hulk. O que seria a síndrome do incrível Hulk? Como popularmente chamada, é o transtorno explosivo intermitente, que é um comportamento agressivo, gerando acessos de fúria descontroladas, geralmente sem motivo aparente, onde a pessoa perde o controle dos seus impulsos, se torna violento e pode agredir alguém ou se machucar. E essa agressão ela pode ser verbal, ela pode ser física, e a pessoa ela realmente fica sem o controle dos seus impulsos. O transtorno explosivo intermitente se percebe naquela pessoa que são chamadas popularmente de pavio curto. São pessoas que não conseguem conter os seus impulsos agressivos
E é importante salientar que a agressividade não é premeditada. A pessoa ela tem as explosões dos seus impulsos. Ela não tem a paciência, a calma, ela não se organiza, ela simplesmente explode. É a síndrome do pavio curto, é a síndrome do incrível Hulk, como popularmente se conhece. E é isso. Demos uma passeada em alguns transtornos, né? Necessariamente alguns de humor. No próximo vídeo a ideia é falar mais específico, né, mais direcionado. Esse foi mais um levantamento de perguntas, de dúvidas de alguns pacientes, de algumas pessoas, né? Então eu fiz um geralzão aqui, bem por cima. E aí nos próximos você vai acompanhar, você vai ver mais direto, focado, por exemplo, a bipolaridade, a esquizofrenia, né? Esse transtorno, né, explosivo intermitente e por aí vai. Então a gente se encontra nos próximos vídeos.